Irmãos, é um prazer estar aqui na Urbana. Sempre foi um desejo nosso conhecer essa igreja, conhecer esse movimento da graça e do Evangelho aqui no ABC. E eu louvo a Deus por essa iniciativa. Trago saudações da nossa igreja em Belo Horizonte. E quando vocês estiverem em BH, por favor, visitem a Igreja Esperança. Comam um pão de queijo com a gente, um cafezinho mineiro. E é o nosso patrimônio, tá, gente? Então vocês podem ir lá e é um prazer enorme acolhê-los lá, sem dúvida nenhuma. Estamos ali no bairro Padre Eustáquio, um bairro tradicional da nossa cidade, e vai ser muito bom acolhê-los lá quando vocês estiverem passando em BH ou visitando a nossa cidade, tá bom? Prazer enorme. Trago saudações dos nossos irmãos de lá também. Irmãos, nós vamos falar hoje aqui nessa celebração maravilhosa de 7 anos dessa igreja. Eu brincava ali com o Isaac que é o sabático, né? O ano do descanso. Vocês aí fizeram uma boa recuperação, né, do número 7 na Bíblia, a importância disso. E hoje eu queria falar sobre um tema que tem tudo a ver com igreja. Eu quero falar de um tema bem pentecostal hoje. Olha que coisa bacana, hein? Tema bem pentecostal, e de fato vai ser um tema bem pentecostal no sentido mais bíblico do termo, né? Você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler aí dos versos de 1 a 13, nós vamos falar sobre Pentecostes, esse que é o dia da igreja, né? O dia da igreja, o dia em que Deus impulsiona a igreja dele a anunciar e testemunhar a vitória de Cristo sobre a morte entre todas as nações, e tem muito que ver com essa comunidade de fé, com essa igreja, com a Urbana, com a história que Deus tem feito para essa igreja, com todas as igrejas que estão fundadas em Jesus. É até meio redundante dizer isso, né? Uma igreja que esteja verdadeiramente fundada em Jesus, porque não tem igreja que não esteja fundada em Jesus. Uma igreja que seja autenticamente igreja, ela tem isso como um traço, uma característica fundante, né? Bom, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Atos 2, dos versos 1 ao verso 13, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquele som, aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aqui falando? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: o que isso significa? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a não atrapalhar a pregação da sua palavra. Amém? Irmãos, o texto é muito claro, e a gente precisa situar ele dentro de um contexto histórico, cultural e temporal. Vocês sabem, os judeus, eles celebram 7 grandes festas, ou 7 grandes celebrações. Pentecostes, no caso, é uma das grandes 3 festas que os judeus, lá em Deuteronômio 16:16, chamavam das festas de peregrinações. As 3 grandes celebrações de peregrinações eram as celebrações em que Deus exigia que todo judeu deveria aparecer no lugar que ele escolheu. Claro que o termo lugar que ele escolheu se refere a Jerusalém, o Monte Santo, o Monte Moriá. Então, quais eram as 3 grandes celebrações das 7 celebrações israelitas? É a festa da Páscoa, naturalmente. A gente tem também aí a festa de Pentecostes, que acabamos de ler, e a festa dos tabernáculos. Festas que exigiam peregrinação dos judeus. Então, se o judeu morasse na Judéia, se ele morasse na Galiléia, se ele morasse no sul de Israel ou fora de Israel, na diáspora, por tradição e por ordem divina, o israelita tinha que fazer um esforço de ir até Jerusalém celebrar com todo o povo essas 3 grandes celebrações. Então imagine o cenário: Jerusalém está lotada de peregrinos, ok? Gente do mundo inteiro, a cidade está
em cheia, gente dormindo na rua, gente dormindo nas casas, as casas de hospedaria todas lotadas, e judeus da diáspora, judeus do mundo árabe, judeus da Babilônia, judeus da Ásia Menor, todos estavam ali em Jerusalém para celebrar essa que é a segunda grande celebração do calendário judaico. Pentecostes, que para os judeus era conhecido como o dia de Shavuot. Shavuot em hebraico quer dizer semanas. A falar por 7, né? Eram 7 ciclos de semanas. 7 semanas de dias, que no total dá 49 dias. 7 semanas de dias, 49, no 50º dia era celebrada a festa de Pentecostes. Daí o nome Pentecostes, vem de 50, porque 49 mais 1, 7 semanas de dias, mais um dia. E nesse que era o 50º dia, os judeus também celebravam a primícia da colheita do trigo. Está lá em Êxodo 34, 22. Era quando o povo celebrava os primeiros feixes que eram entregues ao Senhor. Lembrando que a gente tem que fazer uma cronologia agrícola aqui, lembrando que os judeus já celebraram primícias. Primícias era a celebração das primícias da cevada. Então o povo de Israel trazia o que chamava de contagem do Homer. Então havia uma contagem diária dos feixes de cevada, e aí o ciclo da colheita de cevada se encerrava e dava início aí às primícias da colheita do trigo. É curioso, né, como é que Deus utiliza o ciclo agrícola para ele também propor a sua agenda e educar o seu povo. Mas veja que interessante, de acordo com Deuteronômio, capítulo 16, versos 9 e 10, diz que 7 semanas contarás, e quando a foice começar na seara, então você contará as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor. Lembre-se, Pentecostes e festa das semanas é a mesma coisa, nós estamos falando aqui da mesma celebração. Claro, era uma festa em que o israelita tinha que se mobilizar, ele tinha que ir até Jerusalém para essa grande celebração. Mas, Pentecostes não é apenas a festa da colheita do trigo. Pentecostes também era, para os judeus, a festa de celebração pela dádiva da lei no Monte Sinai. Era a celebração dos judeus para agradecer a Deus por aquilo que eles chamavam de a dádiva da Torá. O dia em que Deus entregou as tábuas do mandamento, as palavras no Monte Sinai. E isso é interessante, porque lembre-se, nós estamos trabalhando aqui para montar o cenário, para compreender por que Deus decidiu derramar o Espírito Santo justamente nessa festa. Olha, nós sabemos que na outra festa, a festa da Páscoa, uma grande celebração daquelas 3 celebrações de peregrinação, Deus escolhera para crucificar e ressuscitar o seu Filho. E agora, dentro da mesma agenda divina, Deus escolhe Pentecostes para derramar o seu Espírito sobre a igreja. Em termos cronológicos, vejam que interessante, nós estamos falando do que aqui? Se você vai para o início do livro de Atos, Jesus 40 dias perambulando pelo mundo. Depois da ressurreição, o livro de Atos diz que ele apareceu para mais de 500 testemunhas. 500 testemunhas. Ô, gente, 40 dias é muito tempo, é mais de um mês. Jesus ressuscitado andou por aí. E faltando 10 dias para Pentecostes. Veja que interessante. Faltando 10 dias para a festa de Pentecostes, Jesus ascende aos céus e diz aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele promete o Espírito faltando 10 dias para a grande festa de Pentecostes. E parece muito evidente que tudo isso está dentro da agenda divina. Qual a razão de Jesus ter que ascender aos céus exatamente nesse momento? Ora, porque ele tinha feito uma promessa em João. E a promessa é que ele tinha que ir ao Pai pedir o outro Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus tem que ascender aos céus, subir à destra do Pai, fazer uma intercessão específica para que Deus derramasse o Espírito, como diz João, o Espírito do testemunho. Olha que termo importante. O Espírito do testemunho. Não foi essa linguagem também que Jesus usou em Atos 1,18, dizendo que eles receberiam poder para serem testemunhas? A palavra testemunho aqui é muito importante. Testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então estamos diante de um cenário em que parece que Deus está de novo conspirando. Deus está de novo planejando algo para o seu povo. Repito,
Pentecostes é a festa da primícia do trigo, da colheita do trigo, e primícias e também celebração de gratidão pela dádiva da lei no Monte Sinai. Bom, algumas pessoas vão discutir se isso faz sentido, mas se você olhar para Êxodo 19, verso 1, existe um detalhe cultural que diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, olha, quando foi a saída dos israelitas da terra do Egito? Páscoa. Era o mês de Nissan, o mês de Aviv, o primeiro mês do calendário hebraico. Diz o texto que no terceiro mês, que é o mês de Sivá, é o terceiro mês do calendário hebraico, Deus se encontrou com os israelitas no deserto do Sinai. Então veja que de fato, se estamos falando do terceiro mês, estamos falando de uma data muito próxima de fato da festa das semanas. Então parece que realmente existe uma sincronia entre a dádiva da lei e a festa de Pentecostes. Cito aqui na íntegra um autor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Ele tem um texto maravilhoso, chama Aliança e Pentecostes, foi publicado em 2002, não temos em português, e ele vai dizer que a ideia de Pentecostes para o israelita era a ideia de que a cada ano eles tinham que renovar as alianças ou a aliança com Deus. Claro, você sabe, quando Deus se aliança com Israel, Deus entrega um documento pactual, que é os 10 mandamentos, e nesse momento Israel está num pacto e numa aliança consistente com Deus. Gente, o dia do Sinai é um dia tão marcante para os israelitas, veja que coisa curiosa, tão marcante que Deuteronômio capítulo 10, verso 4, Moisés se refere ao dia da entrega da lei no Monte Sinai, vejam que ironia, com o nome de dia da congregação. Ou, para ser mais claro, o dia da igreja. É o termo hebraico, Yom HaKahal, é o dia da igreja. Deuteronômio 10,4 diz assim: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação. Yom HaKahal, Kahal, gente, é o termo hebraico para igreja, congregação, eclesia, no Monte Sinai, no meio do fogo, no fogo que o Senhor nos deu a sua palavra. Irmãos, o cenário está montado, no dia de Pentecostes, a igreja está reunida, Jesus subiu aos céus, cumpriram-se 10 dias para Pentecostes, e diz o texto que de repente, nesse cenário que está montado, tudo sincronizado, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram sobre eles distribuídas línguas como de fogo. Olha, para começar o texto diz que um vento. Irmãos, olha aqui, para mim isso é muito evidente. Qualquer israelita, qualquer judeu, ou qualquer homem familiarizado com a língua grega também, sabe o que vento é. Olha, vento em hebraico é a mesma palavra para espírito, é ruach. Vento ou sopro em grego é a mesma palavra para espírito, é pneuma. Então está evidente que a presença de Deus ou a presença do seu espírito aparece tangível como um vento, mas a mensagem é clara, o espírito de Deus está sendo derramado sobre os discípulos. Olha, isso também não é estranho, esse cenário de trovões, porque não sei quem sabe disso, a mesma palavra hebraica que é usada para trovões é a palavra hebraica usada para vozes. Kolot, em língua hebraica, é a mesma expressão. E o texto diz que se ouviram vozes, eles estão falando, eles estão dizendo coisas, e ouviu-se o som também de um vento impetuoso. Olha, não parece que o cenário é o mesmo cenário do Monte Sinai, quando Deus entregou as tábuas? É o que está em Êxodo 19, 16. Diz lá que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. A palavra trovões aqui é kolot, vozes e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um muito forte clangor de trombeta. A voz clangor de trombeta é kol safar hazak, ou shofar hazak, um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então observe que o que Deus está fazendo no novo Pentecostes é basicamente uma reprodução do antigo Pentecostes. O que Deus está fazendo é uma nova aliança, um novo pacto. Deus está refazendo a entrega da lei agora com os discípulos de Jesus. Deuteronômio capítulo 4, verso 10, diz que, olha os termos com que Deus se dirige. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus no monte Horebe, que é a mesma coisa que o Sinai. Quando o Senhor me disse, reúne este povo,
e eu os farei ouvir as minhas palavras. Olha o cenário do primeiro Sinai, o cenário do primeiro Horebe. Deus reúne o seu povo para ouvir a sua palavra. E o texto é claro, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra que viver, assim ensinarás os teus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, um dos sinais do novo Pentecostes. Até o meio dos céus havia trevas, nuvens, escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Essa estrutura para mim é muito sugestiva em Deuteronômio. Capítulo que eu mencionei aqui, né? Deuteronômio capítulo 4, estou falando do verso 12. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então ele vos anunciou a sua aliança e vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Irmãos, o cenário de novo está ficando cada vez mais nítido. Está cada vez ficando nítido que de alguma maneira o que Deus está fazendo no dia que a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, Deus está fazendo em uma outra dimensão o que ele já tinha feito no antigo Sinai. Claro que a dinâmica agora muda. A dinâmica muda e nós vamos perceber isso na medida que lermos o texto. Veja o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, o que Deus está fazendo aqui? Da mesma forma que Deus fez uma aliança com os israelitas no Monte Sinai, na entrega das tábuas da lei e na comunicação da sua palavra em fogo naquele monte, Deus está de novo fazendo uma aliança, nesse caso, uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança completamente renovada. Eu gosto muito, Isaac, você também é hebraísta, né? Eu gosto muito da palavra Hadash, né, que a gente usa para Novo Testamento, Brit Hadashah, né, nova aliança. Muita gente não sabe, mas o termo Hadash em hebraico não é novo no sentido que nós estamos acostumados. Porque na cultura ocidental, quando você fala de uma coisa nova, você já pensa assim, uma coisa nova veio para substituir uma coisa velha. A gente sempre usa o novo com essa conotação, né, da descartabilidade do velho e um novo aparecendo, aquilo torna obsoleto, que é antigo e você descarta. Mas a ideia de Hadash, gente, veja que interessante como é que é a língua hebraica, né? Hadash remete Hodesh em língua hebraica. Hodesh, gente, é o termo hebraico para a lua. A lua, o nosso satélite natural. Hodesh. Por que tem essa relação? Porque a ideia de novo para os israelitas é uma ideia de renovação. Não é necessariamente a introdução de um bem novo substituindo um bem antigo. É a ideia de que Deus está recuperando alguma coisa antiga e ao mesmo tempo fazendo uma coisa nova, simultaneamente. Não é uma descontinuidade radical, não é uma inovação radical, é que Deus está fazendo de fato algo novo, no entanto renovando algumas coisas que eram antigas, ou pelo menos dando um novo sentido para as coisas antigas. Por que isso é importante? Porque é o que justamente Deus está fazendo. Deus não está aqui criando uma descontinuidade com os compromissos que ele firmou no Antigo Testamento, por exemplo. Ao contrário, Deus está dando um sentido completamente novo, é verdade, no entanto, sem desprezar os termos da sua aliança que ele firmara com seu povo na antiguidade. Então o que nós temos aqui? Uma nova ou uma renovada aliança, o que nós temos aqui? Um novo ou um renovado povo, e nós temos um pacto sendo entregue a partir de um poder muito específico, que o texto deixa claro, que é o poder do Espírito Santo. Promessa de Jesus, Lucas 3,16, eu na verdade, ou João Batista, né? Eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo um novo pacto. E Deus está introduzindo uma atuação muito específica do Espírito. O Espírito de Deus está prestes a constituir uma nova casa para a glória de Deus. Israel agora não é mais portadora de um tabernáculo que acolhe a presença de Deus. Agora Deus escolhe, ao invés de 12 tribos, ele chama 12 discípulos. Ao invés de um santuário feito por mãos humanas, o santuário agora é essa comunidade de gente chamada pelo seu nome. É o que está em Efésios 2:20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O cenário é completamente novo. E esse Espírito, que lá em Atos 1:8, como eu falei, é o Espírito do testemunho, foi anunciado por Jesus em João 15. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então vamos recapitular aqui a trajetória. Pentecostes, dádiva da lei, colheita do trigo. Esse é o Pentecostes do Antigo Testamento. Agora nós temos tábuas dos testemunhos. Quem não se lembra, um dos nomes para os 10 mandamentos eram tábuas do testemunho. É claro que houve um testemunho na Antiga Aliança, mas agora é necessário um testemunho na Nova Aliança. E esse caso é o Espírito que é dado para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É claro que o cenário está apontando para isso, mas a radicalidade, irmãos, a profundidade do que Deus está fazendo é o que a gente encontra numa profecia. Uma profecia de 605 anos antes de Cristo. Profecia do profeta Jeremias, a única menção em toda a Bíblia hebraica, em todo o Antigo Testamento, a uma nova aliança. Veja que interessante, Jeremias capítulo 31, se você quiser abrir sua Bíblia, vale a pena. Jeremias capítulo 31, verso 31. Eu vou ler aqui 3 versos apenas. Olha a promessa do profeta, ou Deus pelo profeta. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja o verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, atenção, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O que o profeta está prevendo é a nova aliança, é um novo pacto, é um novo vínculo com Deus. Contudo, o texto é muito claro que essa nova aliança não será fundada na mesma dinâmica da antiga aliança. Não será na mesma dinâmica da aliança que Deus firmou com Moisés e o povo de Israel no Monte Sinai. A nova aliança tem características específicas, mas observe, não é uma aliança sem lei. Não é uma aliança sem lei, o texto está muito claro. O que muda não é a lei, o que muda são as pessoas. É a relação da lei com as pessoas. O texto é evidente, Deus vai fazer algo com as pessoas. Oh, gente, é evidente que no Antigo Testamento a lei foi entregue em tábuas de pedra. A lei estava escrita em tábuas de pedra. A relação do israelita com a lei era assim, era o israelita aqui e a lei ali na Arca da Aliança. E o que Deus está fazendo agora? Deus agora está colocando a lei no lugar mais santo, no lugar mais sagrado. Deus está escrevendo a lei na mente e no coração do seu povo. E como Ele faz isso? Como Deus pode colocar a sua lei e a sua vontade, plantar a sua lei e a sua vontade no coração humano? Esse mesmo coração que é rebelde, desobediente, idólatra, obstinado. Como é que Deus pode colocar a sua vontade, escrever a sua vontade e habilitar o coração do ser humano a desejar a sua lei e o seu querer? Para Ele fazer isso, é necessário um outro milagre, também previsto por um profeta Ezequiel. Abra aí sua Bíblia, Ezequiel 36, verso 24 a 27. Gente, isso que eu estou pregando aqui, meus irmãos, é a realidade do que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. É o que Deus faz pelo Evangelho na vida de uma pessoa. Irmãos, escute isso. O Evangelho tem o poder de fazer em você aquilo que você não consegue ser, aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue recursos para realizar. O Evangelho tem poder para fazer isso em nós. O Evangelho não veio para gente de alto desempenho. O Evangelho veio para gente fracassada, arrebentada,
escrava do pecado, desorientada. O evangelho veio para a gente assim. O evangelho não veio para dizer para você, eu te iludi acerca de quem você é. Não, o evangelho veio para confrontar a realidade do seu fracasso e te ressuscitar. E na medida que a sua vida é transformada por esse evangelho, você vai rir, olhar para trás e falar, mas quem fez isso em mim? Cristo fez isso em mim. Essa glória será toda de Cristo. Será toda do poder que o Espírito de Deus, o qual ele pediu ao Pai, foi entregue a você. Ezequiel 36, verso 24. Olha o milagre que Deus tem que fazer no seu coração. Olha o tamanho do trabalho que o Evangelho tem que fazer na sua vida. Tomar-vos-ei dentre todas as nações, vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Olha o novo pacto, olha a nova aliança, olha a renovação do espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e eu farei, não é você que vai fazer, eu farei, o Senhor fará. Eu farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, quantos de nós nos deparamos na nossa vida cristã com esse fracasso moral, de ver a vontade de Deus como os israelitas viam a vontade de Deus lá na Arca da Aliança, e de longe olhar para a palavra de Deus e ficar assim, eu queria tanto andar nesses caminhos, eu queria tanto levar a sério essas palavras, eu queria tanto acordar de manhã com fome e sede de adorar a Deus, queria tanto acordar hoje e amar a minha esposa, servir o meu marido, educar os meus filhos, ser generoso, compassivo, grato, contente, satisfeito. Você olha para as virtudes cristãs e parece que entre você e essas virtudes existe um abismo. Um abismo. E de repente Deus anuncia pelos profetas que o impotente, a pessoa impotente, agora pode experimentar um milagre. Um milagre que aproxima aquela palavra que está em tábuas de pedra e Deus, pelo seu poder, escrever essa mesma palavra em cada coração. Irmãos, repito, atenção. Como eram chamadas as tábuas dos 10 mandamentos? Tábuas do testemunho. Por que você acha que a Bíblia fala que esse Espírito é o Espírito do testemunho? Jesus falou isso em João. Por que você acha que Jesus falou, recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas? Porque é óbvio que a nova aliança implica no fato de que Deus está agora de forma deliberada escrevendo a sua vontade nos seus discípulos. E Ele está fazendo isso pelo poder do Espírito Santo. Olha, para você ver como as coisas fazem sentido dentro da história bíblica, Paulo vai usar exatamente essa linguagem na sua segunda carta aos Coríntios para fazer menção ao que Deus está realizando com a sua igreja. Veja como é evidente, agora que você tem um pano de fundo, agora que você tem um mapa, olha como textos bíblicos que você leu a vida inteira fazem todo sentido. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3, olha a linguagem de Paulo. É muito evidente, gente, que Paulo, quando escreveu esse trecho, ele estava sobre os ecos das profecias que nós lemos. É evidente, lembre-se, a única vez que a palavra nova aliança aparece no Antigo Testamento, é a única ocorrência, é Jeremias 31:31. Não tem outra profecia. É a única, é o único texto. Depois do Novo Testamento, nova aliança aparece várias vezes, na ceia de Jesus, na linguagem de Paulo, mas no Antigo Testamento só há uma única ocorrência, e essa única ocorrência associa a nova aliança com Deus escrever a lei na mente e nos corações. Escrever. Olha como Paulo vai usar a linguagem da escrita de novo. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e verso 3. Olha Paulo, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, e estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Atenção agora, olha o eco da profecia. Escrita não com tinta. Está lendo aí? Mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente. Não em tábuas de pedra. Está claro? Não em tábuas de pedra. Isto é, em tábuas de carne, nos corações.
Irmãos, a revolução de Pentecostes, ou ser um cristão verdadeiramente pentecostal, não é viver uma vida de frenesi, de busca por experiências superficiais com o Espírito. Ser verdadeiramente pentecostal é ter a palavra de Deus escrita na mente e no coração. Ser verdadeiramente pentecostal é contar com o auxílio do Espírito, educando as nossas disposições morais, educando a nossa imaginação, aquecendo o nosso coração para fazer o bem. Não é um povo que faz o bem porque está sob a ameaça da lei. Não é um povo que quer fazer o bem porque está sob o constrangimento da lei. É um povo que quer fazer o bem porque teve o coração de pedra transformado em coração de carne. É o povo que tem a lei sendo escrita na mente e nos corações. É o povo que está sendo animado na nova aliança, no poder do Espírito, para ser testemunha da palavra. Então, o que é a igreja de Jesus? Igreja que, de alguma maneira, emerge no novo Pentecostes. Igreja que está aliançada com Deus e que agora tem uma tarefa. E muita gente está atrás da experiência pentecostal, mas se esquece dos efeitos de Pentecostes. Uma coisa é buscar a experiência de Pentecostes, outra coisa é viver sob os efeitos de Pentecostes. Porque Pentecostes tem um efeito. Igor, e depois que Deus escreveu a sua palavra em mim? E depois que o Evangelho foi impresso em mim, e eu agora me torno uma tábua do testemunho do Evangelho, uma carta viva, escrita, anunciante, pregadora, proclamadora, o que acontece? Olha, a linguagem é muito clara em Atos. Volte lá, versos 5 e 6. Paulo diz assim, que naquele cenário de Pentecostes, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a multidão afluiu, e ela ficou perplexa, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. No verso 11, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Olha, existem hipóteses aqui inumeráveis sobre o que eram essas línguas. Uma, para mim, que me parece mais consistente, e o próprio texto parece deixar isso evidente, é que, de alguma maneira, aquelas multidões de judeus da diáspora, porque aqui era evidentemente judeus, mas eram judeus da diáspora, ou prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, que estavam em Jerusalém celebrando aquela grande festa. Alguns vinham da Arábia, outros vinham da Pérsia, outros vinham da Babilônia, da Síria e por aí vai. Cada um nos seus contextos culturais diferentes, e como todo judeu diaspórico, como todo judeu da diáspora, ele acaba aprendendo a língua dos países para os quais eles foram dispersos. Então, evidentemente, chegavam lá em Jerusalém, cada um falando suas respectivas línguas. O que é curioso é que a palavra de Deus, que já vimos é um tema caro de Pentecostes do Antigo Testamento, a palavra de Deus está sendo proclamada, e por alguma razão, em diversos idiomas. Há uma discussão se de repente o que houve não foi a capacidade de falar em várias línguas, mas a capacidade de ouvir em várias línguas. Tem essa discussão. Se de repente o que teve ali foi um povo ouvindo a palavra de Deus, cada um no seu idioma. Não entra no mérito da questão. Porque o tema aqui não é como Deus fez a sua palavra ser conhecida em vários idiomas. O tema aqui é que Deus tem um interesse evidente nas nações. Esse é o ponto. O ponto de Pentecostes é que Deus está prestes a fazer um movimento, tornando o testemunho da sua palavra de uma experiência local, provincial, restrita ao território de Israel e aos judeus, e Deus agora está interessado em levar a sua boa nova, o seu testemunho, para todos os povos, línguas e nações. Por uma razão. E qual é a razão? De novo, irmãos, nós não lemos o Novo Testamento sem esquecer dos termos da aliança que Deus firmou no Antigo Testamento. Olha, é óbvio que Deus fez uma promessa, e fez uma promessa extremamente antiga, e ele está prestes a cumpri-la. Qual é a promessa antiga? Quando Deus chamou Abraão, está lá em Gênesis 12, e Deus diz claramente para Abraão, a propósito, o que significa o nome Abraão? Abraham, em língua hebraica, pai de povos. Pai de povos. Esse é o nome do patriarca. E esse que é o pai de povos recebe uma promessa. Qual é a promessa? Gênesis 12, 32, ou Gênesis 12, 3. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Outra promessa, no dia em que ele quase sacrifica Isaque, Gênesis 22, 18, Deus fala assim, olha, porque não me negaste o teu único filho, o filho a quem tu amas, deveras,
de maneira abundante te abençoarei, e na tua semente, nela, serão abençoadas todas as nações da terra, porque obedecestes à minha voz. Então, qual é o horizonte da salvação? Qual é o horizonte da missão da igreja, irmãos? Atenção para isso. Qual é o limite da nossa tarefa? Irmãos, o limite da nossa tarefa é não ter limite. O limite da nossa missão é levar a boa nova aos confins da terra. E por uma razão, nós estamos sob o efeito do cumprimento de uma profecia milenar, que encontrou o seu ápice no Filho de Deus, a semente de Abraão que se fez carne e habitou entre nós. E no impulso do Espírito, levar esse evangelho a todas as dimensões da vida humana, a todos os territórios da vida humana, levar a boa notícia, o bom testemunho de que Deus anda reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Isaías 49, verso 6. Outra profecia, 720 anos antes de Cristo. Olha o que o profeta diz. Profecia para o Messias, ou sobre o Messias. O profeta vê o servo do Senhor, e ele diz: pouco é o seres meu servo. Isso é muito pouco. Para restaurares as tribos de Israel, as tribos de Jacó, e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Meu servo em Isaías é uma referência muito clara ao Messias. Meu servo Israel. E de repente o texto, a profecia diz: não é suficiente para o meu servo Israel, que é o Messias, restaurar as tribos de Israel. Não é suficiente. E o profeta continua: também eu te dei como luz para as nações. Como luz para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Irmãos, nós estamos aqui, século 21, alguns milhares de quilômetros distantes de onde tudo isso começou. Num outro contexto cultural, falando outro idioma, numa terra pós-colonizada, falando língua portuguesa, e essa profecia continua vibrando entre as nações. Deus continua dando um testemunho radical da extensão da sua vontade para os povos. Eu queria citar aqui um trecho desse teólogo de Notre Dame que eu citei aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas: nada poderia ter demonstrado de forma mais clara a natureza multirracional, multinacional e multilingüe do reino de Cristo. Desde os pais da igreja, os comentaristas têm visto a bênção de Pentecostes como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. Se Babel confundiu as línguas, Deus agora está usando as línguas para fazer a sua palavra conhecida pelo Pentecostes. Se em Babel as línguas humanas foram confundidas e as nações espalhadas, em Jerusalém a barreira da linguagem foi vencida de forma sobrenatural, como sinal de que as nações agora serão reunidas ao redor de Cristo. Que coisa maravilhosa! E com isso, meus irmãos, eu encerro essa mensagem citando um trecho de 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, meu irmão, todos nós fomos batizados em um só corpo, todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Meus irmãos, se tem algo que eu posso dizer à Batista Urbana, é que vocês não subestimem o poder do Espírito. O poder do Espírito de mover cada um de vocês em um testemunho íntegro do Evangelho. Em terem coragem de levar a boa nova para parentes, amigos, vizinhos, colegas da universidade, da escola. Não subestime o que o poder do Espírito pode fazer sobre os vossos adolescentes, as vossas crianças. Não subestimem o poder do Espírito. Eu não tenho dúvida que o nosso cenário cultural, político, pós-pandêmico tem tornado os corações cada vez mais frios. Mas eu não subestimaria o poder do Espírito de irromper o movimento da graça nessa comunidade, levando o testemunho do Evangelho a todos os rincões, os corações mais áridos serem contagiados por essa notícia excelente.
Quem sabe hoje o próprio Deus pode impulsionar em você uma obra que você não tem como dimensionar. O Espírito pode acender no seu coração uma disposição renovada de amar a vontade dEle e obedecê-lo com todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Deus pode, meu irmão, e não subestime o poder do Evangelho, da graça e da nova aliança de tornar cada igreja cristã um luzeiro de Deus entre as nações para fazer convergir a Cristo a sua glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Senhor, nós somos muito gratos pelo testemunho do Espírito no nosso coração. O testemunho que escreveu a tua palavra em nós. O testemunho, ó Pai, que nos transformou em cartas vivas, cartas que anunciam, que proclamam, que divulgam a palavra da salvação. Pai, eu não tenho dúvida que nós como igreja hoje, igreja que nasceu em Pentecostes, igreja que nasceu na festa das semanas de dias, a igreja que emergiu por obra do Teu Espírito, a igreja do novo Sinai, ou a igreja da Jerusalém renovada, de onde a palavra foi anunciada, como disse o profeta, que de Sião sairia a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa igreja hoje que é movida por esse Espírito e animada pela palavra e pelo Evangelho. A igreja que proclama não uma lei, ó Pai, dura em tábuas de pedra, mas uma lei, um testemunho que foi escrito em corações de carne, corações renovados pelo Espírito de Deus. O que eu peço a essa igreja, eu peço aos meus irmãos, é que eles sejam encorajados por essa realidade, e que sejam impulsionados com coragem a fazerem menção do Teu nome entre os povos, Senhor. Não importa a quem, que eles tenham a coragem de proclamar e anunciar essa notícia excelente, de que Deus anda aprontando pelo mundo e salvando homens e mulheres alienados de Deus a se reencontrarem em Deus, encontrarem quem eles são verdadeiramente em Deus. Então que o Teu Espírito faça em nós o que não conseguimos fazer, e que o Teu Espírito produza em nós aquilo que não conseguimos ser por nós mesmos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por esse momento. Isaac, obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, viu, gente? Muito obrigado.